Um pistoleiro que salvou uma mulher grávida. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. Chuva na estrada e um grito no barranco. A chuva no oeste não era comum, mas quando vinha, vinha como correção. O céu abria de uma vez só e a estrada virava lama grossa, grudando nas botas e puxando o cavalo para trás. Naquela tarde, o pistoleiro cavalgava sozinho, chapéu puxado, casaco pesado, evitando cidade e conversa. Chamavam-no de Garin Pike, embora ninguém soubesse se era nome real ou nome que ele escolheu para deixar o passado perdido. Ele preferia assim: passado distante é passado menos perigoso. No meio da descida de um barranco, Garin ouviu um som que não combinava com chuva, um grito curto, abafado, de quem tenta não ser ouvido. Ele puxou as rédeas, olhou para o mato e viu movimento entre as pedras. Não era animal, era gente. E gente, naquela estrada, quase sempre significava problema. Garin poderia ter seguido. Ele tinha motivos para evitar problema, mas o grito veio de novo, agora com falha de ar, e ele viu um detalhe que não dava para ignorar. Um vestido simples, encharcado, e uma mão segurando a barriga com desespero. A mulher estava grávida, barriga grande o bastante para tornar fuga uma sentença. Ela tropeçou, caiu de joelhos na lama e tentou levantar. Garin desceu do cavalo e se aproximou com cuidado, porque no oeste, até pedido de socorro, podia ser armadilha. Ela ergueu o rosto e os olhos dela eram de pânico puro. Por favor, ela sussurrou. Não deixe eles me pegarem. Garin olhou para trás, para a estrada. Ouviu cascos ao longe, ritmados. Muitos. Quantos? Não era viajante, Garin. Era 4. Caça. 5, ela respondeu, tremendo. Eles mataram meu guia. Garin não perguntou por quê. Por quê? É pergunta que não salva ninguém quando o perigo está chegando. Ele apenas puxou a mulher pelo braço e a colocou atrás de uma rocha. Tirou o rifle do coldre, respirou fundo e esperou. Os homens apareceram como sombras em meio à chuva. Lenços no rosto. O líder olhou ao redor e gritou. Ela passou por aqui. Ninguém atravessa isso sem deixar rastro. Garin saiu da cobertura devagar, visível, como se fosse apenas mais um viajante. Procura alguém? Perguntou, voz fria. O líder o mediu e viu as cartucheiras. Viu o jeito de pistoleiro que não pede licença. Isso não é da sua conta, disse o líder. Garin respondeu. Tudo na estrada vira minha conta quando passa pela minha frente. O líder sorriu. Então, sai do caminho. Garin não saiu. O primeiro tiro veio rápido e a chuva engoliu o som por um segundo antes de devolver em eco. A lama levantou. A mulher, atrás da rocha, cobriu a boca para não gritar. Garin se moveu como quem já fez aquilo 100 vezes. Atirou para derrubar o cavalo de um. Atirou para quebrar o braço de outro. Atirou para assustar os restantes. Não era misericórdia, era cálculo. Ele precisava de tempo para fugir, não de massacre. Quando os homens recuaram por um momento para reorganizar, Garin voltou para a mulher e disse, levanta agora. Ela tentou, mas a dor na barriga a travou. Ela chorou e disse, eu não consigo. Garin olhou para o céu, para a estrada, para o destino e tomou decisão. Levantou-a no colo como se carregasse algo que não podia cair, colocou-a na sela e montou atrás. Segura em mim. E então disse. Cavalgou na chuva como se o inferno tivesse dono e eles estivessem fugindo dele. Cavalgando com peso extra, Garin não podia correr como queria. Ainda assim, ele escolheu trilhas laterais, pontos onde a vegetação densa escondia pegadas e onde a chuva apagava rastros. A mulher tremia no peito dele, mãos agarradas no casaco. Ele sentia o ritmo do coração dela como tambor de desespero. Em dado momento, ela tentou falar o nome dele, como quem busca humanidade para se agarrar. Garin cortou. Não precisa. Ela ficou em silêncio, confusa. Garin explicou sem explicar. Nome vira dívida. Ela se apresentou mesmo assim, como se precisasse de ordem no caos. Eu sou Lydia Arkwright.
O sobrenome era pesado, desses que abrem portas e abrem covas. Garin percebeu pelo jeito como ela pronunciou. Ela vinha de família grande. Ele perguntou apenas o essencial. Para onde você ia? Lydia respondeu. Para Ridge Hollow. Lá tem alguém que pode me esconder. Garin não acreditou em alguém sem nome, mas manteve o rumo. Não tinha alternativa melhor. Quando pararam num galpão abandonado para ela respirar, Garin acendeu fogo pequeno e secou parte do cobertor. Lydia tentou comer, mas vomitou de nervoso. Ela pediu água e, quando bebeu, olhou para Garin com olhos que misturavam gratidão e medo. Você é um pistoleiro, ela disse. Garin respondeu, eu sou um homem na estrada. Lydia insistiu, mas você atira como quem já vive disso. Garin não respondeu. Quem viveu de matar não gosta de admitir. Na madrugada, enquanto Lydia dormia mal, Garin limpou as armas e ficou de vigia. Ele pensou em ir embora. Pensou que aquilo não era problema dele. Mas, quando olhou para a barriga dela e lembrou a frase "Eles mataram meu guia", ele viu o que era de fato. Era caça contra uma mulher que mal conseguia ficar em pé. Garin já tinha sido caçado e sabia o gosto de ser tratado como coisa. Isso foi o que o prendeu ali. Ao amanhecer, os perseguidores reapareceram ao longe, nas colinas. Garin viu pela luneta improvisada. Não eram só 4 ou 5 agora. Havia mais. Alguém tinha colocado preço. Era um homem de chapéu claro, postura rígida, como se fosse soldado. Garin franziu o senho. Caçador comum não organiza assim. Isso era serviço. Lydia, ao ver, começou a chorar. Eles não vão parar, ela disse. Garin respondeu, eu também não. Lydia perguntou, quase em sussurro, por quê? Por que você está fazendo isso? Garin olhou para a estrada e disse, porque tem coisa que não se faz com mulher grávida. E tem coisa que eu já fiz demais. Era a confissão mais próxima de arrependimento que ele permitia. Eles partiram de novo. E, enquanto cavalgavam, Garin notou a primeira mudança. Lydia, apesar do medo, começou a observar o caminho como alguém que quer sobreviver com inteligência. Ela não era só carga, ela estava aprendendo. E naquele oeste, aprender rápido é diferença entre nascer e não nascer. No segundo dia, ela disse que o marido, a parte do motivo. Evan Arkwright, tinha desaparecido 2 semanas antes, depois de ir à cidade para resolver negócios. Desde então, homens estranhos rondavam a propriedade dela, faziam perguntas, e um deles, por fim, falou claro. O bebê não pode nascer sob seu nome. Lydia não entendeu de início, depois entendeu com horror. Queriam apagar herança, apagar prova, apagar sangue. Garin perguntou, quem quer isso? Meu cunhado, Lydia hesitou. Ela disse por fim. Mason Arkwright. Nome dito com nojo. Lydia explicou que Mason controlava parte das terras e queria tudo. Se Evan estivesse morto, a herança poderia ir para o filho, a menos que o filho também sumisse ou fosse declarado ilegítimo. A barriga de Lydia era a única coisa que impedia Mason de virar dono absoluto. Isso fazia dela algo. Garin não tinha paciência para intriga de gente rica, mas entendia a lógica. Poder não divide quando pode esmagar. Ele perguntou, e por que eles não mataram você logo? Lydia respondeu, porque querem o documento que Evan escondeu. Ele me disse antes de sair, se algo acontecer, procure o padre de Ridge Hollow. Ele sabe onde está. Garin percebeu. O bebê era motivo, mas o documento era a chave. Alguém queria algo que podia destruir alguém maior. Quando chegaram perto de Ridge Hollow, viram fumaça demais. A cidade estava agitada. Havia cartazes na estação. Garin parou o cavalo antes de entrar e mandou Lydia ficar escondida entre árvores. Ele foi sozinho até o cartaz. O papel dizia, procura-se, Garin Pike, cúmplice de sequestro e roubo de herança. O preço era alto, alto demais para ser impulso. Isso vinha de bolso rico. Garin voltou para Lydia e mostrou o cartaz. Eu te arruinei. Lydia ficou pálida. Garin respondeu. Eu já estava arruinado. Só não estava oficial. Mas ele sabia.
Com cartaz, qualquer homem vira inimigo e qualquer cidade vira armadilha. Eles precisariam entrar em Ridge Hollow como sombra, não como gente. A entrada pela rua lateral deu errado. O xerife local, Grant Latham, estava esperando. Ele apareceu com 5 homens, todos bem armados, todos com cara de quem quer recompensa. Latham sorriu e disse: "O pistoleiro Obrigado e a por dama." economizar meu trabalho. Garin percebeu tarde. Ridge Hollow não era refúgio, era jaula, e a lei ali tinha dono. Garin puxou Lydia para trás e disse: "Você confia em mim?" Lydia respondeu: "Eu não tenho escolha." Garin respondeu: "Então segura." E preparou o que pistoleiro faz quando percebe que entrou na cidade errada. Ele transforma a rua em saída, antes que vire cova. O tiroteio em Ridge Hollow não começou como Começou filme bonito, feio, apertado, com gente correndo e crianças chorando. Garin não queria matar inocente, então atirou baixo, derrubando armas, quebrando rodas de carroça para impedir perseguição, acertando ombros em vez de peitos quando dava. Mesmo assim, sangue apareceu. Sempre aparece. A rua virou poeira e grito. Lydia, escondida atrás de um barril, segurava o ventre e respirava com dificuldade. O estresse puxava dores que ela tentava disfarçar. O xerife Latham era rápido. Não era só covarde comprado, era competente. Ele tentou flanquear Garin pelo beco do açougue. Garin percebeu pelo reflexo no vidro e atirou primeiro, acertando a parede e forçando o recuo. Latham gritou: "Quero ele vivo!" Os homens hesitaram. E hesitação deu a Garin o segundo que precisava. Ele pegou Lydia pelo braço e a arrastou para dentro da igreja, porque a igreja ainda era lugar onde alguns homens têm vergonha de atirar. Alguns, não todos. Dentro da igreja, Lydia ofegou e disse, com voz quebrada: "Padre, o padre." Garin procurou e encontrou o padre de Ridge Hollow, padre Malcolm Hayes, escondido atrás do altar, olhos arregalados. Garin apontou a arma e disse: "Você conhece Evan Arkwright?" O padre engoliu seco e respondeu: "Conheço." Lydia segurou o braço do padre e disse: "Ele disse que você sabe onde está." O padre olhou para a porta, ouvindo os homens do xerife lá fora, e respondeu: "Eu sei, mas vocês não podem ficar. Eles vão invadir." Padre Malcolm levou os dois por uma passagem estreita atrás do altar, um corredor antigo que saía no cemitério. Era a rota de fuga usada em tempos de guerra. Eles correram entre lápides enquanto tiros batiam na madeira da igreja. Lydia tropeçou e caiu. Um líquido quente escorreu pela perna dela. Ela olhou e entendeu antes mesmo de dizer: "Está começando." O parto. Cedo demais. Ali, sob perseguição. Garin sentiu o mundo travar. Ele não era parteiro, não era marido, era pistoleiro. Mas a estrada tinha colocado aquilo nas mãos dele. Padre Malcolm, tremendo, disse: "Precisamos de abrigo seguro e água fervida." Garin olhou ao redor e viu uma cabana velha, do lado de fora do cemitério, usada para guardar ferramentas. "Lá", disse. Ele carregou Lydia nos braços, entrou na cabana e trancou a porta com uma pá. Lá fora, o xerife Latham já contornava o na madeira e ouviu a ordem: "Cersei, ela não pode sair." E naquele instante, Garin entendeu o tamanho. Eles não queriam apenas capturar. Eles queriam decidir se aquele bebê nasceria ou não. E isso transformou a briga de Garin em algo maior do que sobrevivência. Virou guerra moral. Enquanto Lydia gemia baixinho, tentando não gritar para não denunciar a cabana, Garin saiu pela janela dos fundos e se posicionou entre lápides, usando as pedras como cobertura. Ele precisava tirar os homens de perto, dar tempo para o padre improvisar parto e evitar que a cabana virasse alvo. Ele atirou em um lampião da rua lateral, apagando luz e criando confusão. Depois derrubou o cavalo de um dos perseguidores para cortar mobilidade. O cemitério virou tabuleiro de sombras. O xerife Latham percebeu a estratégia e ficou mais cruel. Mandou incendiar a cabana de ferramentas. Um dos homens jogou querosene na parede. Garin, rápido, atirou na garrafa e fez explodir longe.
Mas a intenção estava clara. Eles estavam dispostos a queimar uma mulher grávida para ganhar recompensa. Garin sentiu nojo e fúria. E fúria dentro da cabana, quando bem usada, Padre Malcolm fazia o impossível com pouco. Água aquecida em lata, panos limpos rasgados da própria batina, voz baixa dizendo a Lídia para respirar. Lídia apertava o braço do padre até deixá-lo roxo. Eu vou morrer, ela sussurrou. O padre respondeu, não, você vai parir e vai viver. Não era certeza, era ordem. Às vezes, ordem ajuda o corpo a não desistir. Do lado de fora, Garin ouviu outro som. E com eles, mais cascos, homem de casaco reforço fino, chegando, limpo demais para aquela lama. Mason Arkwright. Garin reconheceu pela descrição. O cunhado que queria herança. Mason desceu do cavalo sem sujar a bota e falou com Latham como se pagasse salário. Quero a criança. A mulher pode morrer, mas o documento, eu quero o documento intacto. Latham assentiu como capacho. Garin sentiu o estômago revirar. Mason então olhou para o cemitério e gritou. Era negócio. Pike, você não precisa morrer por ela. Entregue a viúva e eu tiro o cartaz da sua cabeça. Garin respondeu do escuro. Eu não negocio o bebê. Mason sorriu. Então, você negocia sua cova. E mandou os homens avançarem. Garin percebeu que precisava mudar o terreno. Cemitério era bom para defesa por minutos, não por horas. Ele precisava atrair Mason e Latham para fora, para um lugar onde número virasse desvantagem. Mas ele não podia abandonar a cabana. Então, fez o que pistoleiro faz quando precisa ser dois homens. Criou ilusão. Atirou de um lado, correu por trás, fez barulho no galpão, derrubou um cavalo no outro extremo. Os perseguidores se dividiram, caçando sombra. E no meio desse caos, um grito pequeno nasceu dentro da cabana. Um choro agudo, vivo, cortando o som de tiros e vento. O bebê tinha nascido, e esse choro mudou tudo. Agora havia uma vida fora do ventre. E isso transformava cada segundo seguinte em corrida contra a morte. Padre Malcolm abriu a porta da cabana com o bebê embrulhado em pano e o rosto coberto de suor. Lídia estava exausta, mas viva, olhos brilhando de lágrimas e alívio. Menino, o padre disse, voz tremendo. Garin ouviu o choro e sentiu algo que ele não gostava de sentir. Esperança. Esperança é perigosa porque faz homem ficar. Mason mas também é motivo. E o rosto dele mudou. Não era emoção, era cálculo novo. Agora ele precisava tomar a criança antes que alguém registrasse o nascimento. Ele gritou para Latham. Agora! Os homens avançaram. Garin não esperou. Ele pegou o bebê com cuidado surpreendente. Mãos de matador segurando vida com delicadeza. E entregou ao padre. Leva pelo fundo. Agora. Garin rosnou. O padre hesitou. Padre Malcolm obedeceu, correndo entre lápides com o bebê, desaparecendo no escuro do cemitério. Lídia tentou levantar, mas quase caiu. Garin a ergueu e a colocou na sela do cavalo, mesmo com ela fraca. Você vai aguentar? Ele disse. Lídia respondeu. Eu não tenho forças. Garin respondeu. Você tem um filho. Isso foi o que a fez respirar fundo e não desmaiar. Ele montou atrás e cavalgou para o lado oposto do padre, puxando perseguição para longe do bebê. Era a tática mais antiga do Oeste. Sacrificar a própria chance para salvar o que importa. A perseguição pela estrada enlameada foi brutal. Latham vinha com homens gritando. Mason vinha atrás, frio, como se não corresse, apenas ordenasse o mundo a correr por ele. Garin conduziu até um trecho de canyon estreito, onde chuva escorria pelas pedras como lágrimas. Ali, número não valia. Ali, cada homem tinha de entrar um por vez. Garin desceu, colocou Lídia atrás de uma rocha e disse, fica, não se mexe. Lídia apertou a mão dele, fraca. Volta, Garin respondeu. Eu vou acabar isso. Quando Latham entrou no canyon, Garin atirou de cima, derrubando o primeiro e fechando o caminho com um deslizamento de pedra. A lama, a chuva e o estreito fizeram o resto. Os homens ficaram presos. Sem Garin se moveu entre rochas como sombra. Não era massacre por prazer.
era barreira por necessidade. Mesmo assim, um dos homens acertou Garin no braço. Sangue misturado à chuva, dor misturada ao foco. Mason, do lado de fora, não entrou. Ele era covarde demais para risco. Ele gritou: "Eu tenho homens em todas as cidades. Eu vou achar a criança." Garin gritou de volta: "Então eu vou te achar antes." E naquele canyon, a promessa ficou pendurada no ar como relâmpago. Quando a perseguição recuou por falta de saída, Garin voltou para Lydia e a encontrou quase desmaiada. Ele a carregou novamente. A noite estava fria, mas o caminho tinha aberto uma brecha. O bebê estava seguro com o padre, por enquanto. E agora Garin precisava juntar tudo: mãe, filho e documento, antes que Mason recomeçasse o cerco com mais força. Padre Malcolm encontrou abrigo numa cabana de mineiro afastada, onde uma velha parteira vivia, Sr. Eta. Ela não fez perguntas, só viu o bebê e o rosto do padre e disse: "Entrem." Eta cuidou do recém-nascido com habilidade silenciosa e preparou cama para Lydia quando Garin chegou, horas depois, carregando-a como se carregasse a última coisa decente que tinha feito na vida. Enquanto Eta cuidava de Lydia, o padre finalmente contou o que sabia sobre Evan Arkwright. Evan tinha descoberto que Mason estava falsificando registros de terra e desviando dinheiro do banco local usando nomes de mortos. Evan deixou prova e tentou enviar ao juiz do território, mas sumiu no caminho. Padre Malcolm tinha guardado a prova em lugar que ninguém suspeitaria, dentro do livro de batismos da igreja, porque ali havia registros oficiais. O documento era suficiente para prender Mason e derrubar cúmplices. Mas sem Evan vivo para testemunhar, Mason tentava apagar tudo tomando o bebê e forçando uma versão de herança. Garin ouviu e entendeu a peça final. Então, o bebê é motivo e o documento é arma. O padre assentiu. Garin perguntou: "Evan está morto?" Padre Malcolm hesitou. "Eu não vi corpo. Eu só vi silêncio." Garin respondeu: "Silêncio no oeste costuma ser corpo escondido." Lydia, mesmo fraca, murmurou: "Eu ainda sinto que ele está vivo." Intuição de viúva muitas Garin vezes não disse nada. É só esperança, mas às vezes é aviso. Eta, ouvindo tudo, disse algo prático: "Vocês precisam registrar a criança e levar a prova ao juiz. Só assim para parar caçada." Garin concordou, mas sabia que levar Lydia recém-parida pela estrada era quase suicídio, e sabia que Mason teria homens nas rotas principais. Precisariam de rota alternativa e de uma armadilha final para cortar o comando da caça. Garin decidiu que não seria. Ele planejou ir até Ridge Hollow sozinho naquela noite e recuperar o livro de batismos com o documento. O padre protestou. Garin respondeu: "Se eu ficar, eles cercam aqui e matam todos. Se eu for, eu puxo olhos." Lydia tentou falar, mas a voz dela falhou. Garin olhou para o bebê, tão pequeno, tão indefeso, e disse: "Eu volto." Era promessa perigosa, mas necessária. Antes de partir, Eta entregou a Garin uma pequena medalha de prata, velha, com marca de santo. "Não é magia," ela disse. "É lembrança. Lembrança de que você ainda é homem." Garin guardou, não por fé, por respeito. Depois montou e saiu na noite, sozinho, como sempre esteve, só que agora carregando um motivo que não era dele, mas que ele escolheu. Em Ridge Hollow, Mason Arkwright já estava preparando o próximo passo: tomar o bebê pela força total e matar quem precisasse para isso. O jogo tinha subido de nível. Agora era guerra aberta. Garin entrou em Ridge Hollow como sombra, evitando a rua principal. Ele viu homens de Mason nos cantos, viu o xerife Latham reorganizando patrulhas, viu cartazes novos com preço maior pela cabeça dele. O Oeste tinha decidido que ele era criminoso. Isso fazia oficial. A caça mais fácil para os covardes. Garin seguiu até a igreja e entrou pela janela lateral. Lá dentro, o silêncio era pesado. Ele encontrou o livro de batismos onde o padre disse, e, ao abrir, viu o documento dobrado. Assinaturas, registros falsos, transferências
E o nome do banco era suficiente para condenar Mason. Era a arma. Quando Garin saiu, o xerife apareceu foi com 2 homens e disse: "Você é persistente." Garin respondeu: "Eu sou cansado." Leighton sorriu. "Cansado morre rápido." Garin não discutiu. Atirou primeiro, derrubando o lampião e apagando luz. No escuro, derrubou os 2 homens e feriu Leighton no ombro. Não matou. Queria Leighton vivo para falar. Leighton, gemendo, Garin o segurou pela gola e disse: "Quem mais está nisso?" Leighton cuspiu e respondeu: "Todo mundo que importa." Era quase verdade. Garin amarrou Leighton e o deixou na porta do banco com o documento preso no peito, como mensagem, e um bilhete: "Leve ao juiz ou morra com a mentira." Depois cavalgou de volta para a cabana de Eta, sabendo que agora Mason teria de agir desesperado. Homem poderoso, quando vê prova escapando, vira animal, e animal erra. No caminho, Garin percebeu o movimento de homens indo na direção da cabana. Mason tinha rastreado. A decisão veio rápida: não voltar direto. Ele correu para um cânion maior, chamado Fenda do Corvo, e preparou o terreno. Fez marcas falsas de cavalo, apagou outras, colocou pedras em pontos de deslizamento, preparou um gargalo onde apenas 2 homens poderiam entrar por vez. O velho instinto de sobrevivência Quando Mason virou chegou estratégia. Com seus homens, encontrou Garin esperando no alto, como se fosse juiz de pedra. "Cadê a criança?" Mason gritou. Garin respondeu: "Longe de você." Mason respondeu: "Você não vai ganhar." Garin disse: "Eu não estou aqui para ganhar, estou aqui para terminar." Mason mandou os homens entrarem. Eles entraram e foram caindo um a um, por tiro, por pedra, por pânico. O cânion transformou o exército em fila de medo. Por fim, entrou também, irritado, perdendo o verniz. Foi aí que Garin viu o detalhe. Mason não era só mandante. Ele carregava nas mãos uma corrente com anel de Evan Arkwright. Garin sentiu o estômago gelar. Mason viu o olhar e sorriu. Ele implorou. Garin respondeu: "Você está mentindo." Mason riu. "Estou?" E levantou a arma. O duelo final estava marcado não por honra, Mason mas recuou para a velha capela. O duelo não aconteceu no cânion, porque sabia que pedra e madeira criavam eco e distração. Garin seguiu, ferido, mas firme. A capela era ruína antiga, usada por gente que queria esconder pecado. Mason entrou e gritou: "Aqui dentro, ninguém te vê morrer." Garin respondeu do lado de fora: "Então você vai morrer, visto pela própria culpa." Dentro da capela, Mason disse tentou que Garin negociar poderia de novo. ir embora com dinheiro, nova identidade, cavalo melhor. Garin respondeu: "Eu já tenho identidade. É a coisa que você não tem: vergonha." Mason ficou vermelho e atirou. Garin desviou por pouco. A bala arrancou lasca do altar. O símbolo era cruel, o altar virando cobertura para assassinato. No meio da troca de tiros, uma voz surgiu na porta lateral. Evan Arkwright, magro, machucado, mas vivo. Ele apontava uma arma com mãos tremendo. Acabou. Lídia, ao lado, apareceu com o bebê embrulhado, trazida por Eta e pelo padre. Garin olhou, surpreso. Lídia tinha vindo porque sabia. O fim precisava ser visto. Mason olhou para o bebê e enlouqueceu. "Ele não pode existir!" gritou. Evan explicou rápido. Tinha sido mantido preso num porão do banco, usado como chantagem para forçar a assinatura. Ele escapou quando Leighton foi amarrado e o banco entrou em pânico. Ele seguiu rastros até ali. Mason tentou atirar em Evan. Garin se colocou no meio e tomou o tiro no lado, caindo de joelhos. Dor como fogo, mas ele não caiu de vez. Ele levantou o revólver e atirou em Mason no peito. Mason caiu, ainda tentando falar, ainda tentando comprar o mundo com a boca. Evan se aproximou e disse: "Você matou nosso nome." Mason respondeu, cuspindo sangue: "Nome é só mentira bem vestida." Mason morreu ali, no altar quebrado, com a mesma frieza que tentou impor aos outros. O bebê chorou, como se reclamasse do mundo antes mesmo de entender.
Padre Malcolm pegou o documento e disse: agora é juiz. Evan assentiu. Lídia abraçou o bebê e olhou para Garin no chão, sangrando. Você... ela começou. Garin Só vai, interrompeu Lídia com respondeu. voz fraca. Você salvou Não meu filho. fala. Garin fechou os olhos por um segundo e disse: eu só consertei uma parte. A capela ficou em silêncio. Não de paz. De fim. E fim, no oeste, nunca é completo. Mas, naquela noite, ao menos uma coisa ficou clara. O bebê nasceu. A verdade saiu. E o pistoleiro, pela primeira vez em muito tempo, não foi só arma. Foi muro entre inocente e crueldade. O banco foi investigado. Ivan levou o documento ao juiz do território. O xerife Latham perdeu o distintivo. Alguns aliados de Mason tentaram fugir, mas a prova era forte demais. Não foi justiça perfeita, nunca é, mas foi justiça suficiente para quebrar a caça. Lídia registrou o filho com o nome que Mason tentou apagar. O menino recebeu o nome Noah, porque nasceu no meio do dilúvio, como Eta brincou, apesar do humor triste. Garin, entretanto, ele foi tratado não na cabana para assistir por dias, febril, quase morrendo. Quando acordou melhor, viu Lídia sentada perto, segurando Noah. Ela olhou para ele e disse: você pode ficar. Evan vai querer agradecer. Eu também. Garin respirou fundo e respondeu: eu não sei ficar. Lídia insistiu: você merece um lugar. Garin olhou para o teto e disse: lugar é o que eu estrago. No último dia, antes de ir embora, Garin pegou a medalha de prata que Eta deu e pendurou no berço improvisado de Noah. Para lembrar, ele disse. Lídia segurou o braço dele e perguntou: qual é seu nome de verdade? Garin ficou em silêncio. Depois por tempo demais. O nome que eu tinha morreu antes de eu chegar aqui. Lídia respondeu: então escolha um novo. Garin sorriu. Pequeno, quase invisível. Eu já escolhi. Hoje eu sou o homem que salvou vocês. Amanhã eu volto a ser só poeira. Ele montou e saiu sem olhar para trás. Evan tentou alcançá-lo com um cavalo, mas Garin já tinha sumido na estrada, como sombra. Alguns dizem que ele virou caçador de recompensa de homens que mereciam. Outros dizem que morreu em alguma curva e sozinho, como sempre imaginou. Mas Ridge Hollow e as cidades ao redor passaram a contar a história, a de um pistoleiro que, no meio da chuva, escolheu o lado certo. Lídia criou Noah com a memória daquele homem como lição. Quando o menino cresceu e perguntou por que o pai e a mãe olhavam a estrada com respeito, Evan respondeu: porque a estrada trouxe um homem ruim que decidiu ser bom por um instante. Lídia completou: e esse instante salvou sua vida. Noah não entendeu na infância. Na vida adulta, entendeu demais, e assim a lenda ficou. Um pistoleiro sem nome verdadeiro, com passado sujo e mãos rápidas, que salvou uma mulher grávida e seu filho quando ninguém mais quis. No oeste, isso não faz de um homem santo, mas faz dele algo raro. Alguém que, mesmo quebrado, escolheu proteger o que ainda podia nascer. Se esta história mexeu com você, mais emoções inesquecíveis aguardam. Deixe o seu like, seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta. Escreva nos comentários o que você sentiu. Cada pensamento que você compartilha é precioso. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que vai tocar você profundamente. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos na próxima história.